Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de um fundo imobiliário passivo que a gente já trouxe outras vezes aqui no canal, né? O ITT11, tá? O Interteva Índice de Tijolo, né? Você compra uma cesta de fundos imobiliários só de tijolo, tá? Não tem crédito aqui, não tem papel, enfim, ele faz essa réplica, né? Essa composição teórica da carteira. A gente já trouxe ele aqui rapidamente aqui para a gente chegar nos finalmente, tá? E como ele é um fundo de tijolo, né? Então você consegue se expor, né? Se for a tese, né? Se for do seu entendimento fazer isso, você consegue se expor à classe de tijolo como um todo, né? Que tem shopping, pode ter fundo híbrido, laje corporativa e logístico, tá certo? Então, algumas informações gerais, né? Nesse momento em que as cotas estão derretendo, a gente vai ver mais ou menos ali, né? Quanto está de patrimonial, quanto está o desconto, tudo certinho, não sai daí, tá? Então, rapidamente, taxa de administração, tá? De 0,30 sobre o patrimônio, né? Então já é uma taxa baixa, né? Embora o FOF, ele, né, teoricamente, ele paga realmente duas vezes de taxa ali, né? Porque ele paga, né, quando compra, né? Como se fosse um investidor comprando a taxa normal, né, da carteira e já é uma taxa baixa, né? Já que ele é um fundo passivo, tá certo? E também cabe ressaltar que o fundo não tem taxa de performance, tá certo? Então, você tem alguns critérios aqui. Hoje eu não vou adentrar tanto aqui nos critérios, mas em linhas gerais não entra, tá? Fundo de fundos, né? Claro, eles fazem gestão ativa, é justamente a proposta opositora a isso, né? E também seriam considerados, né? Não sei se dá para considerar de tijolo, porque ele pode ter mais de 50% da carteira em fundos de papel, então não faz sentido. E monoativo também não são elegíveis, tá? E a ponderação é pelo valor de mercado, tá? Isso é o principal ali e também tem um limite de peso, né, máximo de 10%, que garante uma diversificação de fato, tá? E agora começa a parte boa aqui para a gente dar uma olhada geral, tá? Você está falando de um dividend yield médio do IFIX, tá? No mês ele alcançou ali 12%, tá? Então realmente é muito acima, né, do que a gente está acostumado, tá certo? No mês o IFIX apresentou um retorno negativo de menos 2,11, né? Você deve estar sofrendo bastante aí com as suas cotas, né? Se você já é investidor de fundo imobiliário. O segmento de tijolo caiu mais, né? Com menos 2,71. O de papel consegue defender mais, né? Caiu apenas menos 1,11%, tá? Então, o ITT aqui, ele anunciou 60 centavos por cota, né? O que dá um yield mensal ali de 0,87, lembrando que ele também é um fundo isento, tá, de imposto de renda no tocante aos rendimentos, tá certo? Como seria um resultado, né, extraordinário aqui, que a gente vai ver já já. Ele teve ali 32 mil, tá, distribuição extraordinária pelo HGPO, né, referente à primeira parcela da alienação de portfólio, né, ou seja, ainda tem mais uma ainda por vir, né, mais para frente contratado, e você tem ali 6 centavos, tá, por cota em reservas acumuladas, tá? Também não houve movimentação esse mês na carteira, tá? Aqui rapidamente a gente chega no resultado. Você vê que esse mês, tá, assim como outubro, não teve venda de ativos, né? Essa venda, em geral, ela vai acontecer quando houver o rebalanceamento da carteira. E resultado, você teve um acréscimo aqui, né? Deixa eu aumentar. Talvez seja um pouco difícil de ver nesse momento pelo celular. Então você teve ali, né, 608.280 de 293, impactado, né? Não exatamente, mas essa diferença aqui em relação ao outubro se dá predominantemente, né, sobre o valor extraordinário do HGPO que a gente viu lá em cima, tá certo? Então, 60 centavos que o fundo distribuiu. Aqui um pouco do histórico, né, de cotação. Você vê que hoje, né, desde pelo menos se a gente pegar dezembro de 2023, ele está no seu menor patamar na data de fechamento desse relatório, né? 69,10, provavelmente hoje, né, quando o vídeo está subindo, e no momento que eu estou gravando também, a cota está até menor, porque cada dia o mercado tem piorado um pouco mais, né? Juros têm subido, a gente vai chegar nesse aspecto já já, tá? Então aqui, né, desde agosto de 2024, ele tem pago ali 60 centavos por cota e a cotação caiu bastante realmente nos últimos meses, tá certo? Então aqui a gente começa a ter um overview, né? São 11.427 cotistas, né? Valor patrimonial é de 72,80, né? Valor de mercado 69,10.
né, como todo FOF, seja ele passivo ou ativo, você tem a questão do duplo desconto, que quem já é inscrito no canal já está cansado de saber isso, tá? Mas vale a pena a gente falar aqui também. Então, desconto direto, você está falando que ele está sendo negociado a 95 do patrimônio, tá? Então tá aqui, mais precisamente, né, 5,4% de desconto aqui patrimonial, tá? E você tem aqui um possível upside, né, que seria o quê? Se todos os ativos que estão na carteira do ITT, que a gente vai ver, tá? A gente vai ver ativo por ativo aqui. Se todos eles, né, que atualmente estão com desconto, eles forem negociados pelo menos ao valor patrimonial, você estaria falando do upside de 33,8. Esse upside vai acontecer agora, a curto prazo? Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil que isso aconteça, tá? Isso aqui é em teoria, né? Isso aqui é um upside possível, é uma possibilidade, e esse 5,4, né, é um fato na data de fechamento desse relatório. Caso isso aqui aconteça, você levaria a cota ali para 97,40, mas não é o meu cenário base, é apenas, de fato, uma possibilidade, tá certo? Então, antes de ver aqui a carteira dos ativos, eu queria passar, tá? Deixa eu passar rapidamente aqui para um relatório do BTG, né? Claro, não vou falar o relatório todo, mas queria passar para vocês aqui um relatório sobre esse valor patrimonial, valor de mercado, um pouco do histórico, tá certo? Eu queria trazer nesse momento para vocês aqui. Então, tá aqui o relatório, tá? Aqui o preço sobre valor patrimonial, né, está descontado em todos os segmentos. Eu vou me ater mais aqui ao tijolo, já que a gente está falando de um FOF passivo de tijolo, né? Então você vê, né, que ele chegou aqui a 0,75, né, janeiro de 2026, na época ali, né, que a gente teve aquela foi a maior recessão, salvo engano, que o Brasil já teve na época do final ali da presidente Dilma. E aqui ele chega, né, não ao pico que ele já teve negativo, mas a 0,80 como um todo. Lembrando que isso aqui é o IFIX ainda, tá certo? Então ele está ali menos, né, de um desvio padrão da sua média em termos negativos, né, batendo ali 0,80 do IFIX como um todo. E aqui, por segmento, né, a gente vê que o IFIX está sendo negociado com desconto de menos 20 e, né, só a parte de tijolo que ele considerou aqui, né, os tijolos que fazem parte do IFIX, você está falando de menos 27%, né, e aqui se a gente vê logístico menos 27, shopping menos 28 e o que tem puxado mais para baixo ainda, sem dúvida, é escritório, né, com menos 40 em relação ao seu valor, né, patrimonial, e aqui também um pouco, né, do que a gente já viu aqui, do histórico, né, você vê que o fundo de tijolo, né, batendo ali menos 0,60, né, do seu valor patrimonial, aqui um pouco mais atualizado, galpão logístico também menos 75, então você vê que está realmente um dos pontos, né, mais baratos aí que tem sido negociado, né, até se a gente levar em consideração a pandemia, não chegou a cair tanto assim como atualmente a gente está vendo, né? E, inclusive, talvez caiu até mais aqui depois desse relatório, tá? Que teve como base o dia 5 de dezembro, tá? De 2024. Então, como caiu mais, isso aqui hoje ele ainda está ainda mais descontado, tá certo? Agora a gente volta aqui para a gente ver a carteira, tá? Do gestor, como eu te prometi. E só para você ter essa visão também geral do mercado, né? Muita gente está preocupada com a queda com razão dos fundos imobiliários, tá? E aqui a gente chega na carteira do fundo, né? A maior posição é talvez, né, um dos fundos imobiliários considerados aí por alguns, talvez o melhor fundo imobiliário, né? Um daqueles que a gente fala, pô, me fala os três melhores aí. Dificilmente o HG, LG, até pelo histórico, não vai ser referenciado, né? Então a maior posição com 8,43%. O KNRI também, um fundo considerado bastante seguro, né? Uma grande gestora por trás, né? Um fundo que também tem logística e escritório, com 7,87. Depois XPlog com 6,39, XPML com 5,42, BTG
LG com 4,83, enfim. Aí você, né, talvez dá uma pausa aí, ver se esses fundos aqui fazem parte da sua carteira, qual o peso, também não tem sentido. Se você já está pesado em tijolo, você sobrepor, né? Você já está exposto a tijolo, vai comprar um FOF que investe, por sua vez, também em tijolo, e se você tiver muita interseção entre as posições, você vai ficar sobrealocado e não vai estar muito diversificado, tá? Então, se quiser dar um pause aí, para você olhar aqui um por um, são os maiores fundos, né, de tijolo, uma vez que o valor ponderado que eles utilizam, tá? Eu marquei aqui, né, foi, inclusive, eles já estão investindo, né, em alguns fundos de shopping aqui mais recentes, né, que vieram ao mercado em um momento mais recente, né, que é o caso do Gazette Malls, do Capitânia Shopping, né, do BTG Pactual. Esse já é um pouco mais antigo. O AJ Malls, né, que é o da Almeida Júnior, que inclusive todos eles a gente gravou, né, vídeos aqui no canal. O mais recente foi realmente o da Gazette e do AJ Malls. Se você não conhece esses fundos, entra aqui no canal, dá uma procurada ali que você vai achar, tá certo? Para a gente fechar, o fundo tem apenas 1,30, tá, de caixa, tá 98,70 investido, o que tá super, super em linha, né, super normal. E de todos aqueles fundos ali que você viu, a composição da carteira hoje, o maior peso é logístico, né, com 37,75, seguido de fundos híbridos, na verdade, né, 20,31, shopping e varejo com 19, laje com 15, agronegócio com quase 3, agência bancária com 3,95 e hotéis com 0,23, tá certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa um like, compartilha com seus amigos e amigas investidores, tá certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço.